Estamos de volta com o programa Debates Públicos, hoje com o tema Crise Econômica, impacto sobre os serviços públicos e o servidor público. Programa esse que é realizado pela Pública Central do Servidor e que está sendo gravado aqui, mais uma vez agradecendo à TV Câmara da cidade de Barueri, aqui na Grande São Paulo. Eu volto agora com o Newton Paixão, presidente da Pública. Newton, o que mudou, se mudou, para melhor ou para pior, em relação aos movimentos sociais e toda aquela conturbação que houve em 2013 e agora esse momento que também tem um impacto social, um impacto político e um impacto econômico? Forçosamente eu tenho que dizer que mudou e mudou para pior. E por que mudou? Porque não mudou nada, absolutamente nada, em 2013. Então, se eu encontro uma rachadura numa casa e nada faço, provavelmente com as intempéries, a tendência é que esse gravame no imóvel seja acentuado em termos de estruturação. Foi o que ocorreu. E não há um enfrentamento sério com relação à coisa pública, né? O que ocorre ultimamente, lamentavelmente nessa quadra da história que estamos vivendo, é que houve um verdadeiro aparelhamento ideológico partidário do Estado, como forma de governo. E isso nem tem tudo para dar errado, porque não entrega o mínimo desejado pela sociedade brasileira. O que nós precisamos não é trocar simplesmente o governo. Se nós simplesmente fizermos isso e não enfrentarmos de forma séria que é preciso ter política pública voltada para atender necessidades fundamentais da sociedade brasileira, remunerando bem os servidores para que a entrega do serviço público seja de qualidade e de quantidade, e aí precisa se discutir qual é o tamanho do Estado, qual é o tamanho da estrutura dos servidores, em face, obviamente, das políticas públicas que se queira implementar. E eu vou insistentemente bater na mesma secla. A Constituição Federal de 88 já deu os mecanismos, né? As peças orçamentárias, já dotou o Poder Legislativo, não só com a capacidade legiferante, mas também de fiscalização e controle. Agora, o que nós acontecemos é uma inversão da tradicional teoria dos poderes de Montesquieu, não é? Com certas funções mais evidentes no Executivo, da Administração, no Legislativo, para legislar, e no Judiciário para julgar. O que acontece no Brasil hoje, que quem legisla e administra é o Poder Executivo, e não só na área federal. Virou poder moderador. Virou uma espécie de poder moderador. Que o Montesquieu falava à época. Agora, não por sanha de ocupar espaço do Executivo, mas por omissão dos poderes legislativos que não cumprem suas funções constitucionais. E o Judiciário, no vácuo entre os dois, acaba judicializando a política e politizando o jurídico. Isso não pode dar em boas coisas para a sociedade. Aires, como é que você analisa a expectativa do pessoal de 2013 para cá, né? O que mudou? E eu já engato uma outra pergunta, aí eu vou fazer em inversão, vem para o Aires, o Newton depois. Além da falta de recursos, né, que é uma referência que o Gozzi fez, que muitas vezes o cidadão culpa o servidor que está na ponta do balcão, que é ele que dá aula, ele que atende, né, e tal. Você acha que também é um problema gerencial no serviço público dos governantes? Então eu queria que você me falasse a respeito desse problema gerencial e também se você vê alguma alteração para melhor ou para pior em relação aos movimentos de 2013 e de hoje. Bom, Silvio, é óbvio que os programas sociais que foram desenvolvidos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, trouxeram para o município algum avanço. Os programas na área de saúde, combates a epidemias, médicos, aí trouxeram médicos de outros países, também contribuíram com alguns avanços. Obviamente que o que tem ocorrido, e isso é um processo gradativo, de transferência do Estado para o município de obrigações do Estado. Educação, saúde, segurança. A responsabilidade do Estado está sendo transferida para os municípios. E na contrapartida financeira, isso não ocorre. Ou seja, o município adquire e absorve serviço do Estado, mas não recebe a contrapartida financeira por causa disso. Então, esse custo
acaba sobrando para a população local, para o município poder trabalhar. E há, inclusive, uma luta dos municípios para que haja aumento de repasses do governo federal para os municípios, que seria interessante e fundamental para recuperar os municípios. E você acha que hoje as prefeituras elas são mais atingidas nessa questão? Com certeza, porque quando você não investe o suficiente em saúde, quem que cobra? É o munícipe que cobra do prefeito. E ele tem que atender. E os recursos não vêm. Quando você vê toda essa crise aí que nós temos aí de dengue, do Zika, tudo isso, vai cobrar de quem? Do prefeito. E aí o recurso que deveria vir do governo não é o suficiente. Até porque o cidadão ele mora no município. Mora no município e cobra do prefeito, que sabe onde o prefeito mora, sabe onde os vereadores moram, sabe onde as lideranças moram e vão cobrar. E o governo federal não manda a contrapartida financeira. Então, essa crise atinge muito o serviço. E você vê diferenças entre 2013 e 2016? O que melhorou, o que piorou? Como que você vê, com o olhar de quem trabalha muito com as prefeituras, como é que você vê a situação atual, econômica, política, toda essa confusão que está acontecendo? Obviamente que estoura sempre lá no mais fraco, que é o município de fato. Então, aquele município que não estava preparado, agora está com problemas para negociar a reposição salarial dos trabalhadores, porque ele não tem recursos. Ele não fez o dever de casa, não fez a gestão responsável que deveria ter feito, e agora está com dificuldades e joga essa culpa para o trabalhador. Ele acaba transferindo para o salário do trabalhador aquilo que ele deixou de fazer. Então, muitos prefeitos deveriam fazer uma revisão no seu planejamento, no seu orçamento, para que não tire do bolso do trabalhador, que mais uma vez vai pagar a conta, né? Porque ele já paga os impostos, já se dedica, já coloca o seu trabalho, o seu serviço, e depois, na hora de ser valorizado e receber a devida recompensa, também ali é subtraído o seu salário. Então, afeta sim, afetou muito os municípios, e cabe então ao governo federal fazer o seu dever de casa, também repassar mais para os municípios, para que eles possam sair desse momento delicado que nós estamos enfrentando. Ô Newton, o Aires falou a respeito das questões municipais, você está vinculado à União, né? Como que você vê essa questão econômica e como que você analisa a possibilidade de reposição salarial? Vocês iniciaram alguma campanha salarial? Como é que está essa negociação com o Congresso Nacional em polvorosa, né? Como é que está essa negociação, se existe essa negociação? E além da questão das prefeituras, nós tivemos isso, eu vou também passar para os nossos outros dois convidados, estados, desde o meados do final do ano passado, começo desse ano, acho que os maiores exemplos aí ficou a cargo do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, com parcelamento de pagamento de salários, de 13º, isso também atingiu o estado de Tocantins, Sergipe. Como é que você analisa essa questão? Porque sempre vai nas costas do servidor, né? Então, como é que você analisa? Vai ter reposição? Como é que é? O servidor está nos assistindo pela rede legislativa, ele quer saber o que vai acontecer, porque quando ele vai fazer a feira, o supermercado, comprar remédio, já está mais 11% mais caro no mínimo, que é a inflação nominal, que a gente sabe que nunca é a real, né? O que eu disse na primeira fala, nós precisamos fazer discussão estrutural. Esse país tem que ter coragem de fazer mudanças. Isso passa por reforma tributária, isso passa por reforma do Pacto Federativo, isso passa por reforma fiscal e por uma rediscussão com relação ao que disse Antônio Carlos, e reforçado pela fala do Aires, né? De responsabilidade e responsabilização. É um absurdo. E aí você tem toda a razão, Aires. Ninguém aqui mora na União. Ninguém aqui mora ou vive em estado. Todo mundo aqui mora em município. À exceção de nós em Brasília, que nós não temos município. Mas nós temos quadras, nós temos ruas. E as antigas cidades satélites que, no fundo, fazem o papel dos municípios. E os municípios vivem com o pires na mão. Isso é um absurdo. Agora, por que é que efetivamente os municípios não exigem mudanças? Preocupa-me muito esse tipo de coisa. Como é que a maioria se contenta em assumir voluntariamente uma servidão?
Não há nada mais terrível do que obrigar uma pessoa sobre correntes e chicotes a trabalhar. Comparativamente, existe sim. É quando você não chicoteia, é quando você não amarra, é quando você não coloca peias e essa pessoa insistentemente assume um discurso de servidão voluntária. O máximo que os prefeitos têm feito são marchas a Brasília. Isso resolveu o quê? Os prefeitos têm de exigir dos vereadores, que têm que exigir dos deputados estaduais, que têm que exigir dos deputados federais e senadores para que façam as modificações estruturantes no país. Senão, daqui um dia, lamentavelmente, nós nos transformaremos em certas republiquetas latino-americanas de triste verificação nos noticiários. Nós precisamos rever tudo isso, o Pacto Federativo. É impossível quem arca com as maiores despesas não terem os maiores recursos. E quem não tem os maiores despesas ficar com os maiores recursos, que é o caso da União. Isso precisa ser enfrentado às claras, à luz do dia, na hora do almoço. Porque chega de discussões de gabinete, onde a gente sabe que ultimamente não se tem dado tratos republicanos a esse tipo de tema. Na área federal, como é que está a negociação, né? Existe uma proposta que foi feita pelo governo federal e que foi aceita, de um modo geral, por todas as categorias, que é essa reposição dos 21%, parcelados em 4 vezes, e para as carreiras típicas de Estado, 27%. Repõe o período de inflação? Não. É possível conseguir mais? A gente sabe que não, por conta dessa crise, né? Então, a área federal foi forçada a aceitar essa negociação, como sempre foi forçada, sob pena de não ficar com absolutamente nada, seria um quadro trágico. Ou pegar ou largar, né? Pegar ou largar. Difícil. Antônio Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é do Legislativo, as câmaras municipais, o Newton também é, mas as câmaras municipais e outras instâncias do Legislativo também vêm sofrendo bastante com a opinião pública. Né? E desqualificação por parte de boa parte da imprensa. Nessa questão hoje está tudo misturado, existe o preconceito contra o político, mas também existe o preconceito com quem trabalha com o político, que não é necessariamente, e a grande maioria não se envolve em esquemas de corrupção, etc. São trabalhadores, são concursados. Como é que você vê como é que é lidar, você que lida muito com as câmaras municipais, aí são 5.500 municípios pelo país afora, com esse preconceito contra a política no geral e que também atinge as câmaras municipais? E absolutamente verdadeiro. Nós enfrentamos isso, aliás, uma pesquisa muito recente, questão de 20 dias atrás, mostrou que, de novo, o Poder Legislativo está em último lugar nos índices de confiança da sociedade. E nós temos que urgentemente, mas mais do que urgentemente, nos estabelecer diálogos firmes, seguros, sadios com a sociedade, com as organizações da sociedade civil, trazê-las para conhecer o trabalho que o Poder Legislativo tem e o papel que o Poder Legislativo tem em todo esse processo democrático, de sustentação da democracia. E aí entra fundamentalmente o seguinte: você falou assim, bom, a grande maioria dos servidores não tem qualquer ingerência, qualquer participação em situações de desvios, etc. A esmagadora maioria não tem. São servidores normalmente concursados, que têm o que perder. Tá? Pelo menos tinham até agora, porque vai se esmagando cada vez mais essa estrutura estável de Estado e vai perdendo aquelas prerrogativas que fazem, infelizmente até hoje, fazem que o servidor seja firme na sua função. Agora, há também o preconceito, né? Você fala que você trabalha numa Câmara, ou na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados. Com vocês não tem problema, porque qualquer coisa vocês resolvem diretamente com eles. No imaginário popular... De maneira alguma. Não é assim que funciona. Não, mas no imaginário popular No existe. imaginário popular funciona assim. Eu tenho que citar uma experiência rápida. Estávamos numa Assembleia Legislativa de um Estado brasileiro lá atrás, e falávamos da importância do Poder Legislativo, para que ele seja uma instituição sadia, do equilíbrio entre no seu tripé, as 3 forças que compõem o Poder Legislativo: servidor efetivo, servidor comissionado e parlamentar. E nós falamos da importância dessa harmonia e equilíbrio.
E aí um presidente de Câmara falou assim, eu acho que eu sei o que vocês estão falando aí, Antônio Carlos, porque na nossa Câmara renovou 100% dos vereadores na última eleição e 100% dos servidores eram comissionados, eram de livre indicação. Não tinha nenhum servidor concursado. Aliás, só um parênteses, outro dia soube agora que tem uma capital também que não tem nenhum servidor concursado, uma Câmara de capital que não tem nenhum, mas isso é outra história. Aí, ele falou assim, quando chegou no dia 1º de janeiro de 2013, não tinha ninguém para abrir a Câmara Municipal, porque mudou todos os vereadores e mudaram-se todos os servidores. Levaram a chave. Levaram a chave embora. Eu falei assim, presidente, eu tenho mais 2 notícias tristes para dar para o senhor. A primeira é que o senhor vai levar 4 anos e não vai encontrar a pasta de ofícios recebidos. Né? Numa extrapolação de que a estrutura é uma entidade sem memória. Então, e a segunda notícia é que os senhores muito provavelmente não vão aprender em 4 anos como funciona um legislativo. Eu tenho mais de 30 e não aprendi nada até hoje. Né? E os senhores correm o sério risco de não cumprir o que os senhores estavam se propondo e não se reelegerem de novo. E então, o que nós precisamos da população entender, que os servidores não têm essa responsabilização e somos parceiros para fortalecimento da instituição. Bom, nós vamos a mais um pequeno intervalo e em seguida voltamos com o programa Debates Públicos, hoje com o tema Crise Econômica, Impacto sobre os Serviços Públicos e o Servidor Público.